Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 31 de janeiro. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Já quero agradecer ao Senhor por este mês que nós estamos encerrando hoje, por tudo aquilo que Ele tem realizado na vida de cada um de nós. Queremos agradecer de todo o coração. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que nós realizamos e também por aquilo que nós não conseguimos alcançar ou não conseguimos realizar, mas está no coração do Senhor, no tempo dele e não é o nosso tempo. Agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um mês. Que o Senhor abençoe este novo mês que estamos dando início amanhã. Que ele seja guardado no coração de Jesus, no coração de nossa Mãe Maria. Colocamos também todas as nossas realidades, aquela que cada um de nós trazemos no coração, colocamos já no coração do Senhor. Ele sabe de cada um de nós, Ele vê o mais profundo da nossa alma, sabe tudo aquilo que nós precisamos. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Hoje no Evangelho, Jesus vai comparar o reino de Deus com as parábolas. Ao fazer o estudo da palavra do Evangelho, a gente descobre que existe quase 30 parábolas que Jesus usa para falar do reino de Deus. Olha que é impressionante. Como Jesus se desdobra para tentar explicar para nós o reino de Deus. Como que ele atua e age. Nessas duas parábolas de hoje, Jesus vai comparar o reino de Deus com a semente que é lançada na terra. Aquele homem que semeou a semente vai para casa, dorme, acorda, sem que ele veja, aquela sementinha começa a nascer. Mas aquele agricultor não sabe como que isso aconteceu, ou seja, é o poder de Deus que age ali naquela pequena semente. E a semente é o reino de Deus. A semente é uma coisa maravilhosa, perfeita. Como a semente de eucalipto, que você planta aquela semente pequenininha, você planta e daqui a pouco você tem uma árvore enorme, até de uns 10 metros de altura. E olha que tudo ali já estava programado no DNA da semente. Deus já havia programado isso. É uma coisa impressionante que somente Deus sabe fazer. Não tem outra explicação. Ele faz a comparação do semeador que lança a semente no reino, como se fosse aquele pregador que lança a palavra de Deus, semeando em vários terrenos. Às vezes a semente cai num terreno bom, outras num terreno ruim. E Jesus fala que a única semente que floresceu foi aquela que caiu no terreno bom. Não tinha pedra, não tinha espinho, não era um chão duro. Porque a semente, para crescer, ela precisa de uma terra fofinha, solta, para que a água possa penetrar na terra. Também precisa de nutrientes, assim como o adubo. E assim é o reino de Deus para crescer. Ele precisa da nossa ajuda também. Deus faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Ou seja, ele faz a semente brotar, mas primeiro ele faz a semente. Depois faz a semente brotar. O semeador não sabe como isso acontece. É um milagre de Deus. São Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de 5 a 9, que ele plantou, outro regrou, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso significa que, para o reino de Deus cresça, Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Mas para que o reino de Deus cresça, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte aqui é semear a semente, preparar o terreno. É interessante que
Um famoso restaurador da igreja, de nome Daniel Rubens, disse que aonde a semente do evangelho foi lançada na terra, teve que ser regrada com o sangue dos mártires. Isso é uma verdade. Porque no mundo inteiro, aonde o evangelho foi semeado, ele foi regrado com o sangue dos mártires. Às vezes a semente cai numa terra tão dura que não tem condições de nascer. Então tem que ser regrada com sangue. O sangue dos cristãos é o nutriente que em muitos lugares faz o reino de Deus crescer. Isso nós vemos aqui no Brasil, em toda a Europa, no Império Romano. Quantos e quantos mártires existiram e ainda existe até os dias de hoje. Então Deus opera em cada um de nós. A semente que nós recebemos em nosso coração, Deus vai fazer também florescer. São Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, que o Espírito Santo vai trabalhar em nós até que a gente chegue à idade adulta. Que idade adulta é essa? É a idade de Cristo. Eu acredito que a gente vai ficando parecido com Jesus, tendo os sentimentos de Jesus, os desejos de Jesus, os pensamentos de Jesus. E São Paulo fala que nós vamos chegando na idade perfeita. E quem faz essa obra em cada um de nós é o Espírito Santo. Por isso é muito importante a gente sempre pedir o Espírito Santo. Mas ele vem no coração que seja purificado. Aqui a gente lembra do saudoso Monsenhor Jonas Abib, que dizia que o Espírito Santo está pronto para trabalhar em qualquer alma. Ele enche qualquer vaso. Pode ser um vaso de plástico, de metal, de louça, de ouro, de cristal. Ele só não enche um vaso se estiver sujo pelo pecado. Para que o Espírito Santo produza em nós essa planta, primeiro cresce as folhas, depois o caule, depois as espigas, depois os grãos. Daí o homem colhe. A humanidade colhe os frutos. Então é preciso que o Espírito Santo floresça em nós. Precisamos ser renovados no Espírito Santo todos os dias. Precisamos pedir que Ele venha ao nosso encontro todos os dias. Mas isto não basta. É preciso viver no Espírito Santo. Alimentar essa semente com a oração, com a Eucaristia, purificar na confissão. Porque se a gente planta uma plantinha e larga lá, se a gente deixa o mato tomar conta em volta dela, o que acontece? O mato sufoca a semente. Então, tem que tirar o mato. Tem um provérbio chinês que diz assim: não é a erva daninha que mata a planta, é a preguiça do agricultor que não arranca a erva daninha. Porque Deus coloca para nós a confissão. Exatamente. Para nós matar a erva daninha no jardim da nossa alma. Que sufoca, que não deixa essa semente crescer. Isso é muito importante. Tem uma outra comparação bonita que a gente pode fazer com essa semente. Os entendidos da Bíblia falam dessa semente tão pequena que é a semente de mostarda. É a menor de todas as sementes. Ela se torna uma árvore grande, estende seus ramos e as aves do céu fazem os seus ninhos. Os estudiosos dizem que essa comparação é a igreja. Ela começou com essa pequena semente, com apenas 12 apóstolos, simples, humilde, lá da Galileia, no fim do mundo, Galileia dos pagãos, desprezada por todo mundo. E esses homens foram para Roma, espalharam pelo mundo inteiro. Mas antes deles se espalhar no dia de Pentecoste, já batizaram mais de 3.000 pessoas. Olha essa sementinha como é poderosa. Ela se espalha os seus ramos pelo mundo inteiro.
E hoje os cristãos são mais de 2 bilhões no mundo inteiro. É a força do Evangelho, é a força do reino de Deus. E todos nós somos convidados por Deus para espalhar esse reino. O Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, fala de uma multidão incontável, que São João vê ali, vestido de branco com palma nas mãos, cantando os louvores a Deus. Começou pequeno e foi crescendo. Talvez você já teve essa experiência. De um trabalho de evangelização, às vezes a gente começa com 2, 3 pessoas e daí a pouco vira um trabalho grande. Hoje também a igreja lembra de um grande santo, São João Bosco, que também começou com um grupo pequeno de jovens. Ele é considerado padroeiro da juventude, que se empenhou muito pela santidade dos jovens, de levar os jovens a uma vida afastada do pecado, fazendo com que esses jovens conhecessem a vontade de Deus em suas vidas, no chamado, nas suas vocações. Dom Bosco realizou sempre plenamente a vontade de Deus. São João Dom Bosco tentou colocar no coração daquele jovem o desejo de viver a juventude até o fim de suas vidas e realizar isso com a graça de Deus. Porque só Deus pode fazer com que não envelheça em nós aquilo que é dele. E falando sobre essas pequenas comunidades pequenas, de pequenas sementes, foi também assim com São Francisco. Ele começou com seus 12 amigos, Santo Inácio de Loyola começou com 7, e todas as congregações começaram assim, um grupo pequeno, e se tornou grande. Essa é a beleza e a força da semente, que é o reino de Deus. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Estamos vivendo tempos muito difíceis. Mas que nada disso nos desanime, para que nós nunca achemos que não tem mais jeito, que está tudo perdido. Não está. Porque a igreja já passou por coisas muito piores do que isso que nós vemos hoje. Ela venceu o Império Romano, venceu o nazismo, venceu o comunismo, venceu o laicismo anticatólico, guerras, muitas revoluções contra a igreja. Mas a árvore continua crescendo, continua dando seus frutos. E a nossa missão é lançar a semente. Nós não nos preocupamos com a semente lançada, porque não é missão nossa fazer com que essa semente floresça e produza frutos. Essa missão é de Deus. A nossa é de regrar a semente lançada, com as nossas orações, penitência, com o nosso testemunho de vida e confiar que é Deus quem pode fazer com que essa semente floresça e produza frutos. Porque para Deus nada é impossível. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas aquilo que é da nossa parte, Deus não vai fazer, porque Ele conta com cada um de nós. A nossa missão é semear a semente no coração de todos aqueles que se aproximar de nós. Te convido a abrir a palavra. O evangelho de hoje está em Marcos 4, versículo de 26 a 34. Pedimos que o Espírito Santo já vai nos iluminando. Rezemos junto. Vinde, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender, entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir, acorda à noite e dia,
e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como que isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem as espigas e por fim os grãos que enche a espiga. E quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é menor de todas as sementes da terra. E quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grande que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como esta, conforme eles podiam compreender. Só que lhe falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a boa nova da semente da palavra de Deus, que foi lançada no nosso coração, possa encontrar um terreno fértil, onde possa produzir muitos frutos, que o nosso coração seja esse terreno aonde a palavra de Deus foi semeada, que ela não se perca, mas que possa crescer, florescer e tornar uma árvore bem frondosa, com muitos galhos e com muitos frutos. Obrigado pela tua companhia, que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Um grande abraço a todos, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.